Meus amados irmãos, eu vos saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João, do canal Voz da Bíblia. Com muita alegria, estou de volta para mais um vídeo. Uma palavra de Deus, do coração de Deus, para os nossos corações. Antes de ler o texto no capítulo 54 do livro do profeta Isaías, e o versículo de número 4 em diante, eu gostaria de te convidar para você se inscrever no canal, dar o seu like, compartilhar o vídeo e fazer seu comentário. Que Deus abençoe seu coração. Fique comigo até o final desse vídeo, que Deus tem uma palavra para o seu coração. A Bíblia diz no versículo 4: Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da sua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade que é desprezada, diz o teu Deus. Por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Em grande ira escondi a face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isso será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não inundariam mais a terra, assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei. Porque as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti, e o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Irmãos, essa palavra é uma palavra poderosa. Não temas, porque não serás envergonhado. Aqui o Senhor está falando com Israel disperso. Aqui o Senhor está falando com Israel unificado e também com Israel disperso. Eu já até falei em alguns vídeos meus que o Israel unificado eram as 12 tribos antes da dispersão, antes da divisão do reino de Israel, antes da divisão nos dias de Roboão, filho de Salomão, quando Deus dividiu Israel em duas casas, casa de Judá e casa de Israel. Mas o Senhor
ele traz uma palavra muito maravilhosa que serve para o nosso enriquecimento espiritual, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso desenvolvimento espiritual, no entendimento e na interpretação da palavra do Senhor. Deus está aqui trazendo uma mensagem tremenda. Se você ficar até o final do vídeo, você vai entender o que Deus realmente fez e está fazendo com o seu povo. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhe, porque não serás confundidas, antes te esquecerá da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, Senhor dos Exércitos é o seu nome. Aqui o Senhor está se revelando para o Israel unificado, que depois ia ser dividido em dois povos, em duas casas, em duas nações, e uma parte ficaria no Oriente Médio, lá em Israel, em Jerusalém, e outra parte seria dispersa no mundo. E o Senhor aqui está se revelando como esposo, como marido do Israel unificado. O Senhor se revelando como marido e apresentando Israel como esposa de Jeová. Por quê que Deus estava fazendo isso aí? Porque Deus estava querendo deixar para nós entender os mistérios da sua palavra. O Senhor estava querendo dizer que do Israel de Deus iria nascer o Cristo, o seu unigênito Filho, porque Jesus ele foi gerado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo que gerou Jesus é o próprio Jeová, é o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, é o Deus que chamou Abraão da Mesopotâmia, é o Deus que de Abraão ele formou um grande povo que se transformou em 12 tribos, que mais tarde foram divididas em duas casas, em dois povos, e uma parte ele preservou lá no Oriente Médio, lá em Israel, como estado, como país, e a outra parte ele dispersou no meio das nações. E nós vemos aqui que ele disse, porque o teu Criador é o teu marido, Senhor dos Exércitos. Aqui Deus está se apresentando como Criador do povo de Israel, que ele começou a formar de Abraão, e Deus se identifica aqui como marido, Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra. E esse Deus é o Deus de toda a terra, e será chamado ainda com mais eficácia, com mais poder, com mais precisão, com mais dedicação pelo povo de Deus no milênio. Aí nós vemos aqui que ele continua dizendo, porque o Senhor te chamou como a uma mulher desamparada e triste de espírito, como uma mulher da mocidade que é desprezada, diz o Senhor. Agora, isso aqui está acontecendo nesses 2 dias proféticos que nós já ultrapassamos, que é esses 2 milênios do sacrifício de Cristo até agora. Mais de 2000 anos já se passou, nós já estamos no 3º dia profético, para se cumprir aquela palavra de Oséias. Em 2 dias
te purificarei e no terceiro dia te darei a vida. Então nós sabemos que os 2 dias já se passou, e agora estamos no terceiro dia, que vai ser o dia da ressurreição dos corpos de todos os santos que faz parte da igreja do Senhor. Então nós vemos, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada. Mas como isso aconteceu? Eu falei sobre a divisão do reino e sobre a dispersão do povo de Israel. Eles foram dispersos no meio das nações, mas através do Evangelho de Cristo, através de Cristo, o Senhor Jesus veio como para cumprir a profecia de Oséias, quando Deus disse para Oséias ir lá e comprar de novo a mulher que tinha se desgarrado, que tinha ido embora da sua presença. Isso aconteceu com Israel. O Israel disperso, ele se afastou da presença de Deus e se aprofundou, se mergulhou no mundo de pecado, no mundo de desobediência, no mundo de erro, no mundo de prostituições, no mundo de idolatria, adorando deuses estranhos, consultando até mesmo adivinhos e assim sucessivamente. Mas Deus mandou que Oséias fosse lá e comprasse de novo essa mulher. Uma mulher que estava na prostituição e no pecado. Aquele texto de Oséias revela uma tipologia de Cristo. Cristo é o Oséias que o profeta Oséias estava profetizando, que Deus falou para ele: vai lá e compra de novo essa mulher. E ele foi lá e comprou com prata, com peso de prata. Jesus não comprou a igreja, não está comprando a igreja com preço de ouro e prata, mas sim com o seu próprio sacrifício, que é muito mais rico, muito mais profundo, muito mais glorioso do que a prata e o ouro. Nós sabemos que o sacrifício de Jesus é muito mais profundo do que o dinheiro, do que a prata, porque o dinheiro não compra salvação, mas o sangue de Cristo, ele nos resgatou dos nossos pecados e nos trouxe de volta, e está trazendo de volta o seu povo, que ele tinha prometido que um dia buscaria. Então, quando Deus continua falando aqui, porque um pequeno momento te deixei. Esse pequeno momento aqui é o tempo da dispersão, que Deus, quando Deus dividiu as 2 casas de Israel, Deus estava triste com o povo de Israel. Quando ele dividiu, Judá ficou com Benjamim e as 10 tribos junto com Efraim se dispersou no mundo. E aí Deus falou: por um pequeno tempo, por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Essa misericórdia, ela veio se cumprir na pessoa bendita de Jesus Cristo. Jesus veio ao mundo, se fez carne, habitou entre nós, e ele parmilhou a terra da Palestina no seu ministério divino de 3 anos e meio, que é um período de grande tribulação para Jesus, e ele caminhou do batismo até o Gólgota, levando sobre si os nossos pecados, porque ele deveria morrer e derramar o seu sangue como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para resgatar, através do seu sacrifício, as ovelhas perdidas da casa de Israel. E é isso que aconteceu, porque Jesus, após a ressurreição, ele apareceu aos discípulos e deu uma ordem: agora vocês vão ir por todo o mundo e vão pregar o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Aqui Jesus está respeitando o livre-arbítrio do homem. Aqui Jesus está
fazendo um convite para trazer de volta. Quer dizer, ele comprou de novo, com preço de sangue, através do seu sacrifício, mas ele sempre respeita o livre-arbítrio. Se o homem não quiser voltar para ele, que ele continue lá no pecado. Se o homem não quiser largar a idolatria, o pecado, a imundícia, a prostituição e o erro, que continue lá onde ele está. Mas aqueles que reconhecer a mensagem das boas novas de grande alegria, que é o evangelho da paz, que ele mandou pregar, dizendo: começa em Jerusalém, Judeia, Samaria e vai até os confins da terra. Então o Israel está sendo trazido de volta pelo poder do evangelho. Por isso que ele disse nesta palavra: por um pequeno tempo te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. E em grande ira escondi a face de ti por um momento. Deus escondeu, ele deixou Israel sem sacerdote, deixou Israel sem as regalias que ele tinha, as bênçãos, sem sacrifício e assim sucessivamente. Esse período de 2000 e poucos anos para cá que nós já atravessamos, e nós estamos sem oferecer sacrifício, sem nada dessas coisas. Por quê? Porque Jesus já veio e já se ofereceu em sacrifício para comprar de novo o povo que havia disperso. Aí ele continua dizendo: em grande ira escondi a face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti. Ele ainda está compadecendo do povo de Israel que estão dispersos, diz o Senhor, o teu Redentor, porque isso será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não inundariam mais a terra. Assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei. Por isso que Israel, a igreja do Senhor, o Israel de Deus, vai passar pela grande tribulação, que é a ira do diabo e a ira do anticristo contra o povo de Deus. Mas a ira de Deus, Israel não vai sofrer, porque a ira de Deus se trata das 7 taças que serão derramadas no final da grande tribulação. Por isso que o Senhor vai tirar a igreja, quando terminar a grande tribulação, tira para o céu e derrama as 7 taças da ira de Deus. A igreja não sofrerá a ira de Deus, só que a ira de Deus não é a grande tribulação, e a grande tribulação não é a ira de Deus. Por isso que o Senhor fala aqui nesta palavra, porque olha bem o que diz aqui: Deus jurou que não inundaria mais a terra, assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei. Porque as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti. Vai acontecer coisas horríveis no período da grande tribulação, mas Deus vai proteger o seu povo, exceto aqueles que ele quiser recolher no período da grande tribulação. E o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor. Ele não mudará o conserto da paz, diz o Senhor, que se compadece de ti. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui ele continua dizendo, eu quero ler para os irmãos entender o mistério. Ó oprimida, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu porei as tuas pedras como todo o ornamento e te fundarei sobre safiras. Olha aqui a glória que a igreja receberá. E as ruas as tuas janelas farei
cristalinas e as tuas portas de rubis, e todos os teus termos de pedras aprazíveis, e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Isso aqui vai acontecer no milênio, essa glória maravilhosa. Aqui está falando de filhos espirituais, pessoas que vão viver no milênio, que não faz parte da igreja, mas vão viver fisicamente, porque vão ser ganhados pela pregação do povo de Deus, do Israel de Deus, e vão se converter ao Senhor Jesus Cristo. Nem todos serão igreja, mas participarão, uma boa parte deles participarão do milênio e serão abençoados para a glória do nome do Senhor. Com justiça serás confirmada e estarás longe da opressão. Não vai existir opressão no milênio. Vai ser um reino de paz, de glória, e a igreja como sacerdote eterno reinará para os sacerdotes descendentes de Zadok, da linhagem de Zadok, e que vão reger o ministério sacerdotal no templo de Ezequiel, que vai ser construído no começo do milênio, para nós entender o que vai acontecer. E olha bem o que diz: porque já não temerás, e também do opróbrio, porque não chegará a ti. O temor não chegará mais ao povo de Deus, não chegará mais à igreja. Eis que poderão vir a juntar-te, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti, cairá por amor de ti. E eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas do fogo, que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Então, é proteção total para o povo de Deus. O Israel de Deus já está sendo perseguido desde agora. Vão se levantar contra o Israel de Deus, contra o Israel como país, como nação, e também contra o Israel de Deus, porque o Israel como país já está sendo perseguido, já está sendo bombardeado. Mas ai daqueles que se levantam contra o povo de Deus, contra o Israel de Deus, porque Deus tem uma promessa, um pacto, um concerto que ele fez com Abraão, Isaac e Jacó, e jamais ele anulará o seu concerto, e ele jamais deixará de proteger o seu povo lá em Israel como país, ainda que Israel está cego espiritualmente, é a figueira frondosa que não está produzindo fruto, mas no tempo certo vai produzir fruto. Mas o Israel de Deus, que é a igreja glorificada, que uma parte está lá no Oriente Médio e a outra parte está esparramada no mundo, que aceitaram Jesus como Salvador, que é a mulher que Jesus comprou de novo com o seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. O Senhor está protegendo o seu povo no meio das nações, está trazendo esse povo de volta e vai livrar o Israel de Deus das garras do anticristo, das garras da antiga serpente, que é Satanás e o diabo. Vai proteger o seu povo, uma parte levando para os desertos na grande tribulação, outra parte pregando na grande tribulação como as duas testemunhas, e no final da grande tribulação ele implantará o seu reino milenial. Claro que vai haver a ressurreição dos corpos, porque o Senhor vai arrebatar o seu povo depois da tribulação, e
vai derramar as 7 taças, mas para ele arrebatar, ele tem que ressuscitar os corpos daqueles que morreram em Cristo, que faz parte da igreja, vai transformar também os corpos daqueles que estão vivos, que faz parte da igreja, tirará para o céu e derramará as 7 taças da ira de Deus, e virá a festa dos tabernáculos, que é a festa das cabanas, e ele julgará as nações, prenderá Satanás por 1000 anos, e implantará o seu reino juntamente com a sua igreja glorificada. Louvado seja o nome do Senhor. Então a promessa é essa para a igreja de Deus. O povo vai ser ornamentado, o povo vai ser abençoado, nunca mais sofrerá dano algum, nunca mais sofrerá nenhuma ira de Deus, porque o Senhor jurou que não irá mais com o seu povo no começo do reino milenial. Por quê? Porque Cristo vai estar na terra reinando por 1000 anos juntamente com a igreja glorificada. Que Deus abençoe seu coração, que o Espírito eterno, o Senhor Jeová, possa continuar falando ao seu coração, e que você venha se inscrever no canal Voz da Bíblia. Eu faço um apelo para você: se inscreva no canal, dá o seu joinha, compartilhe o vídeo para a glória do nome do Senhor, para nós alcançarmos outras pessoas, outras almas para o reino de Deus. Cada compartilhamento, cada divulgação que você faz, nós estamos ganhando almas para o reino do Senhor. Seja um contribuinte do crescimento, do desenvolvimento, das boas novas de grande alegria, que é levar o evangelho de paz para os corações daqueles que precisam. Que Deus abençoe seu coração, e eu espero que você se inscreva, e depois eu vou dar uma olhada e eu vou orar por ti, por todos vocês que se inscreveram no meu canal, para a glória do nome do Senhor. Fique com Deus.